Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, emblemático e fascinante: a poderosa e venerada Constituição de James Anderson, de 1723, aquela base, o arcabouço jurídico de regras, normas, princípios que fundamenta toda a estrutura jurídica, doutrinária, de elementos essenciais da moderna maçonaria. Estamos neste ano celebrando os 300 anos de existência desse documento basilar. Da mesma forma que os países são estruturados, nascem, se formam a partir do poder constituinte originário, da qual deriva essa Carta Magna, a Constituição, o povo maçônico também se regula, se norteia e tem a sua razão de ser nessas poderosas colunas da sua Constituição fundamental. E neste momento, meu grande apreciador de leis antigas e constituições, não está escrito nesse texto, mas poderia estar. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Também compartilhe esse conteúdo no futuro e já dê um like no vídeo, senão você vai esquecer. Assim você ajuda muito a divulgar as virtudes, as verdades e os valores das entidades e constituições mais ancestrais das ordens iniciáticas. Muito obrigado! A Constituição de Anderson, ela se divide fundamentalmente em 6 capítulos ou partes essenciais, chamados ali pelo seu autor de títulos gerais. Em um primeiro momento é analisada a questão de Deus e das religiões no contexto da maçonaria. Capítulo 1: Deus e as religiões. Diz o mestre James Anderson que um maçom é obrigado, por dever de ofício, a obedecer à lei moral. Isso significa que todo maçom tem obrigação fundamental, não é sua opção, sua opinião, sua vontade, eu quero assim, assado, ou para mim tá bom, ou para mim não concordo com isso. Para um obreiro, um legítimo maçom regular, não há outra possibilidade senão aquela de seguir a chamada na Constituição de lei moral, algo como se fosse uma espécie de código de conduta, código de falas, de comportamento baseado em um ethos, em um modo de vida, uma ética que norteia mais ou menos as relações de convivência entre as pessoas. E segue o texto. E se ele compreende corretamente a arte, aqui é explicado que o maçom sempre deve seguir a lei moral. Só que, em alguns casos, ele compreende essa arte, compreende esse princípio, em outros casos, não. Porque aqui ele deixa essa possibilidade de 2 situações serem reais para aquele obreiro. Compreende ou não essa lei ética moral? No caso, então, do maçom realmente captar a essência dessa lei moral, digamos assim, segue o legislador. Nunca será um estúpido ateu, nem um libertino irreligioso. Então, nesse momento, surge uma questão que para muita gente, quando vai ler ali no meio no sopetão, ou por cima, ou pensando só, como é muito comum hoje em dia, só a manchete, não vai ali a fundo no que realmente o doutrinador ou autor quis realmente manifestar ali,
Parece que está sendo dito que um estúpido ateu ou um libertino religioso não poderia frequentar a ordem maçônica. Esse, mais ou menos, é o senso comum em alguns círculos, em outros países, em outras épocas por aí. Não hoje, aqui no nosso querido Brasil, obviamente. Mas vejam só que interessante. Então, é dito que o maçom, conhecendo a essência da lei moral, ele não será um ateu estúpido. Interessante que ele podia ter dito só ateu. É como se dividisse os ateus em duas categorias: ateus inteligentes e ateus estúpidos, ou burros, digamos assim, como se fala muito no Brasil. Portanto, conhecendo os mistérios da lei moral, ele não será um ateu estúpido. Pode até ser um ateu inteligente, a gente pode deduzir mais ou menos essa é a intenção do autor. E também desse modo, ele não será um libertino, ou seja, aquela pessoa que bagunça, que enfia o pé na jaca ali, que não tem limites, faz o que quer, e religioso, que também não segue uma religião. Porque podemos ter um libertino religioso. Aliás, sabemos muito bem que muitos religiosos têm uma certa liberalidade de ações, de movimentos, que ficou muito conhecida aqui no século XXI, principalmente, final do século XX. Em nome de Deus, cometem-se muitas atividades que não seriam adequadas ou satisfatórias do campo de vista, digamos, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa, algo do tipo. Enfim, existe o libertino irreligioso, o libertino religioso, existe também aquele cidadão muito regrado religioso e o cidadão muito regrado irreligioso. Nesse caso, o autor diz então isso, que conhecendo, sabendo realmente o que existe ali por trás das vendas, ali das cortinas dessa chamada lei moral, o maçom tendo acesso a isso, ele jamais incorrerá nessas duas situações. Não é aqui exposta, determinada uma restrição de alguma forma à condição do cidadão em ser libertino, apenas seria uma consequência da sua falta de conhecimento verdadeiro da lei ética moral. Em seguida, segue James Anderson dizendo no texto que, muito embora em tempos antigos os maçons fossem obrigados em cada país a adotar a religião daquele país ou nação, aqui mais um detalhe interessante. Então, é comentado que existiam maçons em outras épocas, em outras nações ou estados, que eram obrigados a seguir a religião determinada ali pelo monarca, pelo soberano daquela região. Isso agora, no momento em que foi elaborada a Constituição, século XVIII, iluminismo, já não era mais um raciocínio adequado que poderia se sustentar, seja no campo moral, jurídico ou até ético, impossível. Os maçons, então, diz Anderson, teriam que seguir a religião daquele país, qualquer que ela fosse. Hoje, pensa-se mais acertado somente obrigá-los a adotar aquela religião com a qual todos os homens concordam. Ao detalhe. É dito, então, pelo nosso doutrinador, que os maçons devem obedecer àquela lei que todos concordam que é a adequada. Não a religião, a fé, a corrente eclesiástica do monarca, da instituição, da ideologia A, B ou C. Mas qual seria essa, então, religião que o nosso querido pastor constituinte diz que é a adequada, a correta? Segue o texto, então, quando diz que os maçons devem seguir aquela religião com a qual todos os homens concordam, guardando suas opiniões particulares para si próprios. Meus caros, aqui surge aquela face que é extremamente relevante também para o perfil do maçom, a questão da generosidade, da tolerância e do respeito às opiniões alheias. Isso fica reforçado naquela questão de que as pessoas, no âmbito ali das colunas maçônicas, devem guardar suas opiniões para si, submeter sua vontade,
controlar ali, vencer suas paixões, ou seja, suas emoções, afetos. Você tem um diferente do lado que pensa diametralmente oposto do que você acha e você está ali tranquilo. E agora, no texto, James Anderson conclui, estabelece o que é essa religião que todos os homens concordam serem homens bons e leais, ou homens de honra e honestidade, qualquer que seja a denominação ou convicção que possa distingui-los. E aqui ele chega no cerne, no fundamento da convivência entre os membros dessa entidade. O segredo é seguir, obviamente, o caminho do bem, da retidão e da harmonia plena entre eventuais diferentes. E no final desse momento é dito que, qualquer que seja a fé, a tendência, a convicção da pessoa, ela deve receber o mesmo respeito. Ou seja, a maçonaria jamais se prende a uma religião, seja ela por mais respeitosa, poderosa e hegemônica que possa ocorrer ali em uma região, em um continente ou no mundo inteiro. Não é ela que vai determinar a fé do grupo como um todo. Cada um ali pode pensar na religião C, D, E, em algum culto lá do passado, do presente. Isso é completamente irrelevante para que o objetivo principal de tornar mais feliz a humanidade seja atingido por toda a entidade e pelos seus integrantes. E no final é dito que, por isso, a maçonaria se torna um centro de união e um meio de conciliar uma verdadeira amizade entre pessoas que de outra forma permaneceriam em perpétua distância. E aqui então, fechando esse pensamento, reforça-se aquela ideia de que essas pessoas que se agregam ali nessa irmandade maçônica só estão convivendo de uma forma pacífica, harmônica e profícua, com proatividade rumo aos seus objetivos principais, porque existe essa generosidade, a tolerância e o respeito entre todos. O dia em que isso não ocorrer, não existirá mais a maçonaria. E agora, meus grandes legisladores e seguidores da lei maçônica, já são quase meia-noite, encerrando já os trabalhos. Peço a você que, além de seguir respeitando a Constituição de Anderson, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e também dê um like no vídeo. Muito obrigado e até os próximos trabalhos.